Depois que rompe, existe um tipo de análise que vai nos ajudar a economizar em projeto. Se você está entrando agora, se você nunca ouviu falar sobre isso aqui, está entrando agora para a área, guarda isso aqui, anota onde você conseguir anotar, porque isso aqui economiza tempo, dinheiro, porque você vai poder reduzir orçamento com o laboratório e, ao mesmo tempo, você consegue até aumentar o seu valor do seu laudo. Por quê? Porque você está utilizando o seu CREA para isso. Você está utilizando aquilo que você aprendeu com investimento aí em estudo para isso. Não é todo mundo que sabe fazer isso aqui. Então guarda uma coisa, de todos os tipos de análise que eu vou te mostrar aqui, quanto mais análise você domina e você inclusive incorpora no seu laudo, mais caro o seu serviço tem que ser. Não é que ele tem que ser, quem vai dar o preço é você, mas ele tem direito de ser, porque ele é específico. E você começa a poder dar o valor da sua hora-aula, da sua hora de serviço, você começa a poder dar o valor do seu serviço como um todo. E o seu cliente vai te agradecer no final das contas, depois de ter te xingado muito, mas é assim que funciona. O que é uma retroanálise? Quando você já tem um talude que rompeu, você vai usar dessa ruptura. Como assim? Vamos imaginar que aqui são dois terrenos vizinhos. Tem um terreno aqui e tem outro terreno aqui, né? Aqui é o terreno do seu cliente. E aqui é o terreno do vizinho que rompeu. Esse cliente vai construir aqui e ele precisa apresentar um laudo de estabilidade. Só que não tem laboratório nos próximos 70, 100 quilômetros aí de distância. Para você não ter que gastar com laboratório, ou melhor, né? Vamos falar, para você não ter que investir com ensaios de laboratório, você pode utilizar as informações daqui, do seu vizinho, ou do vizinho do seu cliente. Como assim? O que é uma análise de estabilidade? Entro com topografia, entro com sondagens, entro com as propriedades dos meus parâmetros, vou resumir aqui as mais conhecidas, né, e utilizadas, coesão, ângulo de atrito, peso específico, e vou buscar um fator de segurança. Com esse fator de segurança que você encontra, você vai concluir alguma coisa em relação à estabilidade. O que é uma retroanálise? Você vai fazer o seguinte, você vai entrar com dois tipos de topografia aqui. Eu preciso da topografia original do talude e vou precisar levantar o máximo possível de aproximado o formato da superfície de ruptura aqui, que rompeu. Como é que eu faço isso? Com topografia. Vai fazer um levantamento topográfico lá no campo. Qual que é a vantagem disso aqui? Se você fez sondagens aqui no terreno do seu cliente e o vizinho já até tinha uma sondagem, ele vai te economizar mais ainda, porque você vai comparar as duas sondagens, 3 ou 4 sondagens, e vai verificar se o solo no terreno do seu cliente é o mesmo perfil topográfico, o mesmo perfil geológico e geotécnico do vizinho. Se for bacana, você já vai poder economizar. Economizar em sondagem? Eu não diria economizar tanto em sondagem, porque a norma vai te prever no mínimo 3, mas você vai economizar muito com o laboratório. Por quê? Porque já que aqui rompeu, você vai fazer uma retroanálise. O que é isso? É lá dentro do software buscar que informação? Essa aqui, fator de segurança igual a 1. Ou seja, ao longo de uma superfície de ruptura, a gente tem a resistência ao cisalhamento,
atingindo o mesmo valor das tensões mobilizadas, ou vice-versa, né? A mobilizada atingindo a resistência ao cisalhamento. Fator de segurança unitário não é menor do que 1, tá? É igual a 1. Por quê? Fator de segurança menor do que 1 não existe. Você só vai encontrar isso aí dentro lá do seu projeto, dentro do software. Então, se o fator de segurança deu igual a 1, por que deu igual a 1? Porque rompeu no campo. O que é retroanálise? É você trazer a sua resposta do campo para dentro da ferramenta computacional. Vamos voltar aqui então, ó. Isso aqui são as etapas em uma análise de estabilidade. Topografia, sondagem, parâmetros aqui e propriedades dos solos, né, ou rocha, dos seus materiais, chegam em um fator de segurança. Retroanálise é um processo quase que contrário. Eu vou entrar tanto com a topografia existente, inicial, né, então antes da ruptura, quanto com aquela onde aconteceu a ruptura, coisa que na análise até então eu não sei. Vou, mais o que? Entrar com agora um fator de segurança que eu conheço porque rompeu, e nesse processo de retroanálise eu vou buscar esses caras aqui, ó. E isso aqui que é o bacana. Mas então, pensa comigo, ó, se eu já conheço o fator de segurança da ruptura, que é 1, se eu já conheço aqui a minha superfície de ruptura, o que eu vou fazer agora? Eu vou buscar esses dados aqui, ó. E como é que eu faço isso? Aí é o seguinte. De antemão, se você não tem laboratório, mas tem a sondagem, você pode muito bem pegar correlações, pegar estimativas de parâmetros a partir de sondagem. Então, vamos supor que você tem lá, ó, seu boletim de sondagem e ele está te dando lá as camadas. Vamos supor que eu fiz lá o traçado, levantei a geometria, levantei a topografia desse talude, e aí, com a sondagem, eu vi que ele tinha 3 camadas diferentes. Aqui era uma argila siltosa, aqui era uma areia siltosa, aqui já era um silt arenoso. Você concorda que você vai ter o SPT para cada uma dessas camadas? Um SPT médio, pelo menos, né? Ou para projeto, é isso que você vai calcular, um SPT médio. Um SPT, você vai ter um número de golpes ali a cada metro, e aí o que a gente faz é determinar um SPT médio. Com esse SPT médio, você pode estimar peso específico, que é um parâmetro que não varia muito para solo. E você pode estimar esses caras aqui, ó, esses parâmetros de resistência. Beleza. Você vai ver que de literatura, principalmente a coesão, é um parâmetro que varia muito e influencia muito na estabilidade. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar essas estimativas ou essas correlações, vai entrar com esses valores aqui lá dentro do software e vai brincando, você vai variando esses parâmetros até achar uma superfície que te dê o quê? Um fator de segurança igual a 1. Isso é retroanálise. Você começa com um chute aqui, ó. Eu tinha um orientador que falava que engenheiro não chuta, estima, né? Então você começa com uma estimativa inicial, que você consegue inclusive achar de literatura. Muito cuidado, né? Tenha bom senso na hora da estimativa, mas a partir disso aqui você vai passar para um refinamento nessa estimativa. O que é esse refinamento? É exatamente você fazer na retroanálise, tá? Então, ó, eu trouxe aqui um exemplo. Aqui você está vendo isso, ó. Esse talude não é exatamente esse aqui que rompeu, né? Aqui tem só 2 bancadas. Mas o que a gente faz dentro do software? Isso aqui é o IRCAM, que eu comentei que é gratuito ainda, né? E ele faz isso, ó, ele te dá essa superfície para análise simples determinística. Te deu a superfície aqui, fator de segurança 1,009. 1,009 é ruptura? É ruptura porque você vai ver que não é trivial fazer isso aqui, zerar 1,000. Então você está aqui basicamente na ruptura, tá?
Não vamos ser muito matemático aqui, vamos pensar mais como engenheiro, como geotécnico, né? Geólogo aí, geotécnico. Só que, como é que eu sei se essa análise aqui representa a ruptura lá no campo? Você vai ter que buscar exatamente encontrar uma superfície de ruptura mais próxima com a que aconteceu no campo. Porque se você está aqui, ó, vamos lá, deixa eu limpar o desenho. Você fez uma análise, achou um fator de segurança igual a 1, só que a ruptura foi isso aqui, ó, foi uma casquinha aqui de nada na superfície, né, próxima à crista. Mas lá no campo, a ruptura faz isso aqui, ó. Então, não tem nada com nada aqui, ó. Essa ruptura, esse fator de segurança que você achou aqui de 1, não condiz em nada com o que aconteceu no campo. Então, isso aqui não é uma retroanálise.